Fala, corredor e corredora! E aí, o que fazer nos primeiros treinos e semanas do ano? Eu sou a Camila Canciano, da Mix 3 Assessoria, e nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa fazer para ter um ano de sucesso. Então a gente vem numa sequência de vídeos falando dos treinos do fim do ano, de como fazer uma retomada inteligente, e agora a gente vai falar do treino de base. Pense na sua corrida como a construção de um prédio. A gente não começa pelos andares mais altos, certo? A gente começa pela fundação, que seria a base. Então você tendo uma base forte, pensando na construção, poderia fazer andares mais altos. Então primeiro você faz a base para depois construir, desenvolver outras capacidades, para depois aumentar o volume, para depois aumentar a intensidade, para você conseguir atingir os objetivos no ano. Então isso é o que a gente chama de treino de base. E por que o treino de base é tão importante? Existe uma ciência por trás dessa fundação. Fica pensando, Camila, então por que eu não posso sair correndo forte, buscando meus recordes logo de cara, já que eu estou renovado, ano novo, estou descansado, às vezes preciso até queimar umas calorias de tudo que eu comi? A resposta é simples, porque o seu corpo precisa de uma fundação sólida antes de receber as cargas mais intensas. Então, sem essa base, você tentar construir um arranha-céus, um prédio de vários andares, como eu usei o exemplo, em cima da areia, que seria uma base instável. Os riscos de desabar esse prédio, que no nosso caso seria se lesionar ou entrar numa sobrecarga de treino. Então existe uma ciência por trás disso. E os estudos na área da ciência do esporte mostram que a gente precisa de um período de adaptação de 6 a 8 semanas de treinamento consistente, no mínimo, para que o nosso corpo passe por adaptações fisiológicas significativas e duradouras. E dessas adaptações, tem, por exemplo, a síntese de proteínas musculares. Os nossos músculos precisam de tempo para realmente se tornarem mais fortes e resistentes ao estresse da corrida, que tem o impacto da corrida. Lembra que não é só a nossa parte cardiorrespiratória, o fôlego, precisa da adaptação do impacto, mas também da sobrecarga de volume, intensidade. Então, precisa dessa preparação. Melhorias cardiovasculares. Nosso coração, nosso sistema circulatório precisa de semanas para aumentar o volume de sangue, a densidade capilar, a capacidade cardíaca, tornando mais eficiente na entrega de oxigênio, alterações celulares. Dentro das nossas células existem processos como a biogênese mitocondrial, que é a criação de novas fábricas de energia, e as adaptações enzimáticas que melhoram a eficiência metabólica. Isso leva tempo para que elas sejam estabelecidas. Então, dizem de 6 a 8 semanas, é uma média, né? E tudo depende, cada um se adapta de uma forma, precisa de um tempo, por isso que sempre falo que o treinamento é individual e também depende de onde você começou. Por isso que eu falo, é importante não parar, né? Porque o destreino torna isso ainda pior, e como você começa, e condicionamento você começa esse janeiro. Teve gente que continuou treinando em dezembro, e só teve a manutenção no período de festas. A gente já começou a base em dezembro, teve gente que chutou o balde, tivemos que dar um passo para trás e começar com treinos leves em janeiro para retomar o condicionamento. Eu já compartilhei aqui que eu tenho a prova em março, então eu já tive descanso, estou terminando o meu período de base agora no começo de janeiro e vou entrar no específico, não parei de treinar. Então depende qual estágio está cada um. Por isso que o treinamento precisa ser específico, individual, qual período, depende do objetivo. Tem gente que vai fazer uma prova só em junho, lá a Maratona de Porto Alegre, né, dia 31 de maio. Então, nossa, vai dar para fazer um período de base muito completo, fazer tudo certinho. Tem gente que já tem março, não vai dar tempo para fazer uma base tão completa. Então, tudo depende. O estado que você está agora, quanto tempo tem para a sua prova específica, para ver quanto tempo tem para fazer de base, quanto tempo para fazer de específico para o seu objetivo final. Tá, mas o que exatamente é esse treino de base? Basicamente é uma fase de preparação onde o foco principal não é a velocidade, nem bater recordes, nem distância máxima, mas sim uma adaptação gradual do seu corpo ao estresse da corrida, com foco na capacidade aeróbica e principalmente no fortalecimento. Então, que são pilares
para o treino de base, que é aumentar o volume gradativamente, ter uma consistência, aumentar talvez os dias de treino gradualmente. A famosa zona 2 é treino mais leve, às vezes tem uma variação de velocidade, mas não é tiro, não vai aumentar muito a frequência cardíaca, às vezes é um treino chato. Então o objetivo é construir resistência cardiovascular sem sobrecarregar músculo e articulações. Então, estou terminando 8 semanas de bike e de corrida de Z2. É muito chato, eu fiz um período de base bem longo, é chato, você quer acelerar, você quer correr mais rápido, então eu controlei por pace, às vezes controlei pela frequência cardíaca, mas a diferença é absurda. E também focar, aproveitar esse momento que não está colocando intensidade na corrida e focar muito no treino de força. Então até falo aos meus alunos, é um período que é chato para o corredor. Mas se você tem grandes objetivos, bater recordes, né, sair da sua zona de conforto, é um período que você corre devagar, não faz treinos que a gente gosta de fazer, mas treinos de velocidade, vai aumentando gradativamente o volume e foca no treino de força, que sua perna fica pesada para correr no outro dia. Então é uma coisa que a gente faz o que a gente não gosta, ir para academia, fazer treino de força e correr leve. Mas tendo essa consciência que depois a gente colhe os frutos. Então quem tem a paciência de fazer esse período de base, passa por isso e vê os resultados, sabe que vale a pena. Então são alguns dias, algumas semanas para colher resultados que sem esse período você não vai ter. Mesmo se você não tem o objetivo de fazer grandes distâncias, bater recorde, fazer muita intensidade, é importante fazer um período de base, aumentar gradativamente, focar no fortalecimento muscular, porque um corredor forte é um corredor sem lesão. E a gente vai aumentando a distância, um pouquinho da intensidade, protegendo os seus músculos. É como se fosse a armadura do seu corpo, então é essencial para que você possa correr a longo prazo e com saúde. Importante também focar sempre, mas principalmente nesse período, em mobilidade, flexibilidade. Não precisa ser forte, só precisa ser flexível, usar a mobilidade, usar a sua articulação, fazer movimentos, fazer um aquecimento ativo e depois você consegue manter isso mais na rotina. Focar mais, usar mais tempo para isso, mas é sempre importante que você mantenha isso. Eu falo aos meus alunos, 3 minutos que você precisa de uma rotina de mobilidade que faz uma diferença absurda no seu treino. Então, pense, intensidade baixa, aumentar progressivamente, encaixar um treino de fortalecimento, de mobilidade, que pode fazer uma grande diferença no seu 2026. O maior erro que eu vejo as pessoas cometerem no início do ano é a pressa e a falta de paciência, querer correr atrás do prejuízo. Você entra no estado de destreino, da corrida leve, como eu disse, do final do ano, mas não precisa querer compensar tudo agora. Tenha paciência, faça de forma progressiva. A gente tem todo o ano. Se o seu objetivo é agora em janeiro, já deveria estar treinando. Não adianta queimar a etapa agora. Então o resultado de um bom treino de base, eles são incríveis. Você vai ganhar resistência, seu corpo vai estar mais forte, mais resiliente e além de tudo, a sua recuperação vai ser mais rápida entre um treino e o outro, uma semana e outra. Então, para você ter o melhor 2026, a sua melhor corrida em 2026, faça de forma progressiva, seja para bater recordes, para fazer novos desafios, ou seja, uma corrida a longo prazo. Faça uma corrida segura e eficaz. E claro, se você quer um plano de corrida personalizado, saber realmente o que fazer no início do ano, o que fazer em cada etapa do ano, em busca do seu objetivo de uma corrida prazerosa, sem lesões e a longo prazo, conheça a Mix3. Vou deixar o link na descrição.